Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 7, 7:37. Um contentamento a menos na terra é um paraíso a mais no céu. Continuando meu estado habitual, assim que vi o bendito Jesus, me disse: minha filha, por quantos mínimos prazeres a alma se priva nesta vida por meu amor, outros tantos paraísos demais lhe darei na outra vida, assim que um contento de menos aqui é um paraíso de mais além. Imagine um pouco quantas privações tivesses tu nestes 20 anos de cama por minha causa, e quantos paraísos demais eu te darei no céu. E eu, ao ouvir isto, disse: meu bem, o que dizes? Eu me sinto honrada e quase devedora de ti, porque me dás a ocasião de poder privar-me por amor teu, e me dizes que me darás outros tantos paraísos? E ele adicionou: e é exatamente assim. Graças a Deus. Continuando meu estado habitual, assim que vi o bendito Jesus, me disse: minha filha, por quantos mínimos prazeres a alma se priva nesta vida por meu amor, outros tantos paraísos demais lhe darei na outra vida. E assim que um contento de menos aqui é um paraíso de mais além. Então, o que Jesus está nos dizendo, nos ensinando, é que quanto mais nós nos privamos, né, dos prazeres desta terra, ainda que sejam pequenos, né,
pequenos prazeres nesta terra, por amor a Ele, né? Outros tantos paraísos, né? Ele nos dará na outra vida, né? Então, tudo que a gente faz por amor a Jesus, tudo que a gente se priva por amor a Jesus nesta terra, Ele vai nos dar a recompensa no céu, né? Ninguém imagina um pouco quantas privações tivesses tu nestes 20 anos de cama por minha causa, e quantos paraísos demais eu te darei no céu. Então ele diz para Luísa, nos 20 anos em que ela se privou, né, de andar, porque ela estava presa numa cama, né, quantos paraísos, né, ele não vai dar a ela no céu, quantos paraísos ela não mereceu nesses 20 anos, né? Então, quanto mais, né, a gente se desapega das coisas da terra, mais a gente vai merecer, né, o paraíso. A gente vai merecer o céu e a gente vai alcançar, né, no céu. Quanto mais paraísos, quanto mais privações, né, a gente passa nessa terra, mais paraíso nós vamos alcançar, né, no céu. E eu, ao ouvir isto, disse: Meu bem, o que dizes? Eu me sinto honrada e quase devedora de ti, porque me dás a ocasião de poder privar-me por amor teu, e me dizes que me darás outros tantos paraísos, né? Então, ela, ela se sente honrada, né? E devedora ainda a Jesus, né? Então, ela não se sente merecedora ainda, né? Aí se sente devedora a Jesus. Mas a verdade é que quanto mais nós fazemos, é sempre pouco, né? Por tudo que Jesus fez por nós e faz, né? Então, nós nos sentimos mesmo sempre devedores de Deus, né? A gente nunca vai fazer o suficiente. Nunca nós vamos nos achar merecedores, porque por mais que a gente faça, é sempre pouco, né? Mas a gente sabe também que o pouco que nós fazemos, o bem que nós fazemos, né? Não somos nós que fazemos, é Jesus que faz em nós. Então, a recompensa vai ser no céu, né? E ele adicionou. E é exatamente assim. Graças a Deus. Capítulo 7:38. Jesus diz-lhe que a cruz é um tesouro. Encontrando-me no meu estado habitual, via a, o meu adorável Jesus com uma cruz na mão, toda cheia de pérolas brancas, e fazendo-me dom dela, apoiava-a sobre o meu peito. A cruz internou-se dentro do meu coração, como dentro de uma
de uma permanência, internou-se dentro do meu coração, como dentro de uma permanência, e disse-me: minha filha, a cruz é um tesouro, e o lugar mais seguro para pôr a salvo este precioso tesouro é a própria alma, ou seja, é lugar seguro quando a alma está disposta com a paciência, com a resignação e com as outras virtudes a receber esse tesouro. Porque as virtudes são tantas chaves que o guardam para não desperdiçá-lo e expô-lo aos ladrões. Mas se não tem especial, mas se não tem especial a chave dourada da paciência, este tesouro encontrará tantos ladrões que o roubarão e farão desperdício dele. Encontrando-me no meu estado habitual, via o meu adorável Jesus com uma cruz na mão, toda cheia de pérolas brancas, e fazendo-me dom dela, apoiava sobre o meu peito a cruz, apoiava sobre o meu peito. A cruz internou-se dentro do meu coração, como dentro de uma permanência, e disse. Então, a Luísa via Jesus, né? Ela teve essa visão de Jesus com uma cruz na mão. Jesus tinha uma cruz na mão, né? Só que essa cruz não era uma cruz simples, era uma cruz cravejada de pérolas brancas. E ele deu a ela essa cruz, né? Só que ele colocou no peito da Luísa, em cima do peito dela, apoiou no peito dela. E ao apoiá-la no peito da Luísa, a cruz, ela penetrou no peito, ela se cravou no peito dela, né? No coração dela, né? Como se fosse ela ficou cravada no peito dela como uma permanência, como guardada, né? Como algo que está ali protegido, né? Uma permanência contínua ali, né? Para ficar lá, guardado, protegido. E aí Jesus diz: minha filha, a cruz é um tesouro. E o lugar mais seguro para pôr a salvo este precioso tesouro é a própria alma, ou seja, é lugar seguro quando a alma está disposta com a paciência, com a resignação e com as outras virtudes a receber este tesouro. Então,
o que Jesus está nos dizendo? Que ele está nos ensinando que a, a cruz é um tesouro, o tesouro mais precioso. E qual é o lugar mais seguro para a gente guardar esse tesouro? É a alma, né? É a alma, o lugar mais seguro. É, porém, esse lugar só vai ser realmente seguro, né? Ele só vai ser essa permanência, né, para guardar esse tesouro quando a alma está disposta, né? Ou seja, tem essa condição, né? Se a alma não está disposta a guardar esse tesouro, ele não vai ser um lugar seguro. Mas como, então, qual é essa condição para que a alma esteja disposta, né? Qual é? É a paciência. Então, para que a alma seja esse lugar seguro para guardar esse tesouro, ela tem que estar disposta como? Com a paciência e com a resignação, né? Mas também, principalmente com a paciência e a resignação, mas também com outras virtudes, com as outras virtudes também, né? Só assim ela vai estar disposta a receber, a ser esse lugar seguro para guardar esse tesouro. Porque as virtudes são tantas chaves que o guardam para não desperdiçá-lo e expô-lo aos ladrões. Mas se não tem especial a chave dourada, que é a paciência, né, a chave dourada da paciência, esse tesouro encontrará tantos ladrões que o roubarão e farão desperdício dele. Então, é a alma é esse lugar onde esse tesouro deve ser guardado, mas ela tem que estar disposta, né? A alma tem que estar disposta. E o que vai dispor essa alma, né, a ser esse lugar seguro são as virtudes da paciência e da resignação e todas as outras, né? Só assim esse tesouro vai estar seguro. Por quê? Porque essas virtudes são chaves, né? São chaves que guardam esse tesouro. E a virtude da paciência, que é essa chave dourada, né? Que guarda esse tesouro contra os ladrões, né? Que podem roubar e fazer mau uso dele, desperdiçar. Mas esse tesouro, qual é esse tesouro, né? Nós, nós vimos no começo do texto, esse tesouro é a cruz, né? Que está, que está guardada, né? Nessa permanência no nosso coração. E ele tem que ser, é um tesouro, ela, né? A cruz, é esse tesouro que precisa ser muito bem guardada. E o local onde ela deve ser guardada, protegida, né? É a nossa alma. Mas como é que nós vamos proteger esse tesouro que é a cruz, né? Com
as virtudes da paciência, da resignação, mas a chave, né, que abre, a chave dourada que abre é, é a chave dourada que guarda esse tesouro, é que abre o local onde devemos guardar esse tesouro, é a paciência, né? A paciência, ela é que vai proteger esse tesouro, né? A paciência, Jesus. Então, é o que Jesus nos diz, né? Com esse texto, qual é a principal lição que ele nos dá, né? É que a cruz é através da cruz, das penas, dos sacrifícios, né? Que, que, que é esse tesouro, a cruz é que é esse tesouro, né? Que deve ser bem guardado no nosso coração, protegido, né? Importantíssimo. Esse tesouro é a cruz. Capítulo 7:39. O interesse e as ciências humanas nos sacerdotes. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, parecia-me ver sacerdotes prelados, atentos ao interesse e às ciências humanas, que não são necessárias para o seu estado, acrescentando a isto um espírito de rebelião às autoridades superiores. Nosso Senhor, muito aflito, me disse: minha filha, o interesse às ciências humanas e tudo o que os sacerdotes não lhe pertence, forma-lhe uma segunda natureza, enlameada e putrefata, e as obras que destes saem destes, mesmo santas, provocam-me náusea pela peste que exalam, tanto que me são intoleráveis. Reza e repara-me essas ofensas, porque não posso mais. Meu Deus. Então, Jesus, ele diz, né, que ele mostra para Luísa, ela estando fora do corpo. Jesus mostra a ela, né, sacerdotes prelados que estão atentos aos próprios interesses, às ciências humanas, tudo que diz respeito ao humano, né? Que não são necessários, né? Eles estão interessados em coisas humanas, né? Que não interessam para o estado deles de sacerdotes, né? Então, eles estão interessados em coisas humanas, estão com espírito de rebelião, né? De rebelião às autoridades. Eles não estão subordinados, não se submetem às autoridades. E nosso Senhor, né?
ele está aflito com essa situação. E ele diz: minha filha, o interesse às ciências humanas e tudo o que aos sacerdotes não lhe pertence, forma-lhe uma segunda natureza, enlameada e putrefata. E as obras que saem destes, mesmo santas, provocam-me náusea pela peste que exalam, tanto que me são intoleráveis. Reza e repara-me estas ofensas, porque não posso mais. Então Jesus, ele diz que estes sacerdotes, eles estão interessados só no humano, nas ciências humanas, e que não são coisas que pertencem ao sacerdote. Isso forma uma segunda natureza neles, uma natureza putrefata, enlameada. E as obras que eles fazem, né, que esses sacerdotes fazem, ainda que sejam obras santas, é, as obras que saem deles, né, é, ainda que santas, causam náusea em Jesus, pela peste que exalam, tanto que ele não tolera mais, ele não aguenta mais. São tantas as ofensas, né, que ele não aguenta mais. Então ele pede reparação. Ele pede que a gente reze pelos sacerdotes e que reparemos essas ofensas, né, que são feitas por esses padres. Capítulo 7:40. Luísa quer fazer contas com Jesus. Ele diz que é sua pequena filha. Devia receber esta manhã a comunhão. Estava preparada para fazer o dia de retiro, isto é, preparar-me para a morte. E depois de recebida a comunhão, ia dizer a Jesus bendito: façamos agora as contas, para não deixá-las para o último momento de vida. Eu mesma não sei como me encontro, não faço nenhuma reflexão sobre mim mesma e não refletindo, não sei como estou. E, portanto, não sinto nem temores, nem escrúpulos, nem agitação, enquanto eu vejo e ouço que os outros, muito mais bons do que eu, e mesmo nas mesmas vidas dos santos que leio, todos fazem reflexões sobre si mesmas, se são frios ou quentes, se tentados ou tranquilos, mas toda a minha atenção está em amar, em te amar e em não te ofender. O resto não o tomo em conta para nada. Parece que não tenho tempo de pensar em outra coisa, e se me esforço em fazê-lo, uma voz interna me sacode, me repreende e diz: quer perder tempo? Preste atenção
em fazer suas coisas com Deus. Por isso, eu mesma não sei em que estado me encontro, se fria, se árida, se quente. E se alguém me pedisse contas, eu não saberia dá-las. Eu creio que erraria. Por isso, façamos agora as contas, a fim de que possa remediar a tudo, depois de havê-lo rogado e voltado a rogar, me disse: Minha filha, eu tenho-te sempre sobre meus joelhos, tão apertada que não te dou tempo de pensar em ti mesma. Tenho-te como um pai pode ter seu filho pequeno sobre seus joelhos, que agora lhe dá um beijo, agora uma carícia, agora lhe dá com suas mãos o alimento. Agora, se o pequeno filho inadvertidamente se suja, o mesmo pai o limpa. Mas se o pai está aflito, o pequeno o consola, enxuga-lhe as lágrimas. Se o pai está irritado, o pequeno o acalma. Em suma, o pai é a vida do pequeno, e este nenhum pensamento toma de si mesmo, nem se deve comer, nem se nem se mancha, nem se deve vestir-se, nem sequer se deve dormir. Porque o pai, fazendo com seus braços um berço, o arrulha para fazê-lo dormir e o faz dormir em seu próprio seio. E o é, pequeno é todo o alívio de vida do pai. Os outros filhos grandes prestam atenção em arrumar a casa, em lavar-se sozinhos e em todos os demais afazeres. Assim faço eu contigo, como a uma filha pequena que tenho sobre meus joelhos, tão intimamente unida a mim, que não te deixo sentir a ti mesma. E eu penso e me ocupo de tudo, de limpar-te, se estás manchada, em alimentar-te, se tens necessidade de alimento. Em suma, tudo o que prevejo desde antes, de modo que você mesma não adverte suas necessidades. E com ter-te estreitada intimamente a mim, é uma graça que te faço, porque assim que te livra de muitas, assim te livra de muitos e muitos defeitos, enquanto que, se tivesse o pensamento em ti mesma, em quantos defeitos teria caído? Por isso pense em fazer seu ofício para mim, o de filha pequena, e não pense em nada mais. Devia receber esta manhã a comunhão. Estava preparada para fazer o dia de retiro. Isto é, preparar-me para a morte. E depois de receber a comunhão, ia dizer ao bendito Jesus: façamos agora as contas, para não deixá-las para o último momento de vida. Eu mesma não sei como me encontro, não faço nenhuma reflexão sobre mim mesma e não refletindo, não sei como estou.
e, portanto, não sinto nem temores, nem escrúpulos, nem agitação, enquanto eu vejo e ouço que outros, muito mais bons do que eu, e mesmo nas mesmas vidas, os santos, eu leio todos fazem reflexões sobre si mesmos, se são frios ou quentes, se tentados ou tranquilos, se confessam bem ou mal, e quase todos estavam tímidos, agitados e escrupulosos. Então, Luísa está pedindo a Jesus para fazer as contas. Então, depois de receber a comunhão, ela, ela estava já preparada para fazer um retiro, né? Para quê? Para se preparar para a morte, para bem se preparar para a morte, né? E depois que ela recebeu a comunhão, depois que ela recebesse a comunhão, ela tinha a intenção de falar com Jesus para fazer as contas, né? Para conversarem, né? Fazer as contas para não deixar resolver, deixar tudo resolvido, né? Para não deixar para a última hora da morte, né? Para o último momento de vida. Então, porque ela não sabia nada de como se encontrava a sua alma, né? Então, ela queria fazer essa reflexão e é, já fazia tempo que ela não fazia nenhuma reflexão, então ela não sabia como estava a sua alma, né? E não sabia se ela estava se sentindo com temores, ou se ele se estava com escrúpulos, né? Se tinha agitações. E enquanto isso, né, enquanto ela estava nesses pensamentos, ela dizia: porque eu vejo, né, que ouço falar, né, que os santos e todas as outras pessoas santas, né, mesmo pessoas boas, elas tinham, elas faziam essas reflexões, né, e se encontravam, né, em situações frios, tentados ou tranquilos, né? Então eles faziam essas reflexões e se eles se confessavam, e bem ou mal, quase todos, né? Eles se encontravam escrupulosos muitas vezes, né? E agitados, ou tímidos, né? Eles tinham sempre algum problema, mas por isso eles faziam as reflexões, né? Para ver em que estado eles se encontravam. E, ao confessar, todos eles tinham problemas, né? Encontravam muitos problemas, agitados, escrupulosos, e assim por diante, né? Mas toda a minha atenção está em te amar, né? E em não te ofender. O resto não o tomo em conta para nada. Parece que não tenho tempo de pensar em outra coisa. E se me esforço em fazê-lo, uma voz interna me sacode, me repreende e diz:
Quer perder tempo? Presta atenção em fazer suas coisas com Deus. Então, ela, ela, ela pensando, né? Toda a atenção dela era, ela só prestava atenção mesmo em amar a Jesus, né? Em amar e amar, em não ofender a Ele. Do resto, ela não prestava atenção, né? Ela não tinha tempo para pensar em outras coisas, né? O esforço dela era concentrado só em Jesus. Mas, ao mesmo tempo, uma voz interna a sacudia, né? A trazia para a realidade e falava: presta atenção, repreendia a ela, né? Presta atenção no que você está fazendo. Você quer perder tempo? Presta atenção em fazer suas coisas com Deus. Por isso, eu mesma não sei em que estado me encontro, se fria, se árida, se quente. E se alguém me pedisse contas, eu não saberia dá-las. Eu creio que erraria. Por isso, façamos agora as contas, a fim de que possa remediar a tudo. Depois de havê-lo rogado e voltado a rogar, me disse. Então, ela, ela diz, né? Eu não sei em que estado me encontro, como estou, né? Qual é a minha situação? Se eu estou fria, se eu estou quente. Se alguém me perguntasse, eu não saberia dizer. E se dissesse, é, erraria. Eu creio que erraria, porque eu não sei em que estado eu me encontro, né? Então, depois de muito pedir para Jesus, depois de muito rogar, a Jesus ele aceitou, né? Ele, ele aceitou em fazer, ele disse, né? Ele disse: minha filha, eu tenho-te sempre sobre meus joelhos, tão apertada que não te dou tempo de pensar em ti mesma. Tenho-te como um pai pode ter seu filho pequeno sobre seus joelhos, que agora lhe dá um beijo, agora uma carícia, agora lhe dá outra, agora lhe dá com suas mãos o alimento. Agora, se o pequeno filho inadvertidamente se suja, o mesmo pai o limpa. Então, Jesus ele diz, né? Minha filha, eu Jesus ele é esse pai, né? Que ele nos tem tão estreitado a si, sobre seus joelhos, né? E que ele não dá tempo para que a gente fique pensando em nós mesmos, né? Porque ele é esse pai que nos tem nos seus joelhos, no seu colo, né? E ora ele nos faz uma carícia, ora nos dá um beijo, entendeu? E ele mesmo nos alimenta. E se a gente faz alguma coisa errada, né, se suja, ele é esse pai que vem e limpa. Mas se o pai está aflito,
O pequeno o consola, enxuga-lhe as lágrimas. Se o pai está irritado, o pequeno o acalma. Em suma, o pai é a vida do pequeno e este nenhum pensamento toma de si mesmo. Nem se deve comer, nem se mancha, nem se deve vestir-se, nem sequer se deve dormir, porque o pai, fazendo com seus braços um berço, o arrulha para fazê-lo dormir e o faz dormir em seu próprio seio. Então, Jesus nos diz, né, que ele é esse pai que consola o seu pequeno, que enxuga suas lágrimas, né? E também se o pequeno ver que o pai está irritado, ele o consola, né? Então, o pequeno é a vida do pai e o pai é a vida do pequeno. Então, esse pequeno, né? Ele não se preocupa com nada, nem se deve comer, nem se deve dormir, né? Nem o que vai vestir, né? Que horas ele vai dormir, porque ele sabe, ele confia no pai. E ele sabe que o pai se preocupa com tudo. E o pai, o pai, se o pequeno precisa dormir, né? Se ele vê que o pequeno está com sono, se o filho está com sono, ele faz dos seus braços um berço e arrulha, ou seja, ele canta para que esse filho possa dormir, né? E o faz dormir em seu próprio seio. E o pequeno é tudo, todo o alívio e a vida do pai. Enquanto os outros filhos grandes prestam atenção em arrumar a casa, em lavar-se sozinhos e em todos os demais afazeres. Assim faço eu contigo, como a um filho pequeno te tenho sobre meus joelhos, tão intimamente unida a mim, que não te deixo sentir a ti mesma. E eu penso e me ocupo de tudo, em limpar-te se estás manchada, em alimentar-te se tens necessidade de alimento, em suma, tudo o prevejo desde antes, de modo que você mesma não adverte suas necessidades. E com ter-te estreitada intimamente a mim, é uma graça que te faço, porque assim te livra de muitos e muitos defeitos, enquanto que se tivesse o pensamento em ti mesma, em quantos defeitos teria caído. Por isso, pense em fazer seu ofício para mim, o de filha pequena, e não pense em nada mais. Então, olha o que Jesus nos diz, né? Ele diz a Luísa e a nós que esse filho, nós somos o alívio dele, né? E a vida dele. Os outros filhos grandes, eles estão ocupados, eles prestam atenção em manter a casa arrumada, em se lavar sozinhos, né? Sabem se cuidar já, né? E também cuidam dos afazeres da casa. Então, Jesus é esse pai conosco, né? Que cuida de nós, de seus pequenos filhos,
cuida de nós como um filho pequeno, né? Que ele põe nos joelhos, põe no colo e que ele mantém intimamente unido a ele, né? Então, assim, ele cuida de nós. Ele não deixa, ele não nos deixa ficar com essas preocupações, né? Porque ele se ocupa de tudo. Ele se ocupa se a gente está, de nos limpar quando nós estamos manchados, nos alimentar, né? Se temos necessidade de algum alimento. Então, ele prevê tudo, porque ele sabe tudo, né? Todas as nossas necessidades. De modo que a gente nem se preocupa, né? Conosco mesmo. Porque ele nos tem tão intimamente unidos a ele, né? Que é, é uma graça que ele nos dá, né? É graça dele, tudo é graça de Deus. Porque senão, em quantos defeitos a gente não teria caído, né? Se não fosse essa graça de Deus que nos mantém intimamente unidos a Ele. E por isso, Ele quer que a gente faça o nosso ofício, né? Que é o de ser filhos dele, filhos pequenos dele. Nos abandonarmos, né? A Ele, como uma criança. E não pensar em nada mais. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.